Cumprimento a todos os amados na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa honrar a vida de cada um de vocês nesta noite, diante da sua palavra. Antes de começarmos, eu quero chamar a minha esposa e a minha filha. Elas vão estar louvando ao Senhor. Pode se acertar, irmãos, fique à vontade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, eu vim preparado para uma palestra
Eu vim preparado para uma aula de estudos um pouquinho mais dedicado à palavra de Deus em sua leitura, tá? Então, me permita, antes de iniciar, corroborar com algumas orações e com algumas mensagens que já foram ditas, inclusive pelo pastor presidente. Eu acredito que para que a gente decida retroceder, existe uma deficiência que às vezes a gente não enxerga, mas que todos temos. E é muito importante ter pessoas ao nosso lado que têm um pouco mais de conhecimento que a gente, ou que no mínimo um pouco mais de experiência do que a gente. E aí, na multidão de conselhos, vai haver sabedoria. E essa sabedoria vinda do céu, ela transforma. Então Jeremias, quando ele tentou parar, ele mesmo trouxe à memória o que dava esperança a ele. E ele usa ele não sabia da escrita do livro de Hebreus, mas ele citou Hebreus. Ele disse: quando eu decidir parar, a tua palavra ardia em meus ossos e não me permitiu parar. O que é que nos faz parar? A nossa mente. A nossa mente condiciona cansaço, estafa, desânimo, mas para ter bom ânimo, só na palavra de Deus. Então, se você entender a palavra de Deus, dificilmente você vai sair. Agora, se você ouvir apenas, aí você vai estar sujeito a muitas quedas. Permita-me, nessa noite, fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez, Pai, estamos na tua casa. Eis aqui o teu povo e eis aqui a tua palavra. Permita que a tua palavra nesta noite alcance o propósito a que fora dito. O Senhor sabe a quantidade de horas que passamos estudando, mas eu também sei que o Senhor é maior que tudo isso. E eu sei que o seu objetivo final é a salvação de almas. E eu também sei que tem muitos crentes dentro da tua casa, mortos, mornos, e como sepulcros caiados, que acreditam que estão dentro da tua palavra, e acreditam na salvação. Mas a tua palavra nesta noite, ela virá como flecha em nossos corações, e vai transformar as nossas vidas, porque a tua palavra tem poder para isso. Que o Senhor possa continuar conosco nesta noite, nos permitindo que de ti alcancemos a graça e a misericórdia necessária para prosseguir diante a tua palavra, com muito respeito, com muito temor no coração. Usa-me como nunca antes, porque eis aqui o teu povo, que não é meu, mas que o Senhor ama, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir o nosso tema, na 1 Coríntios 16, 13, né? Está um pouquinho longe para mim. Aquele lá, se aumentar, aumenta esse? Não? Se você conseguir aumentar esse daí, que está na minha frente, que ele está um pouco distante. Mas se não der, a gente dá um jeito, tá, irmão? Pedindo porque facilitaria. A palavra de Deus aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e no versículo 13, que já foi lida 2 vezes, mas se faz necessário ler novamente, uma vez que esta é a palavra oficial da noite. E com respeito ao tema, porque nós vamos passear pela Bíblia hoje. Nós vamos começar em Gênesis 3 e vamos terminar em Hebreus 12. Tudo dentro do texto, tudo dentro do escopo,
tudo dentro do fundo histórico da carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou começar aqui, aí se você conseguir aí, você avisa, tá? Então vamos lá. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Muito lindo esse texto. Mas como que Paulo termina uma carta chamando o povo, direta ou indiretamente, de covarde, sendo que ele começa a carta dizendo outra coisa? É isso que precisamos entender. Falar que todos ou que alguns são covardes é fácil. Agora, dentro da Bíblia, o que é que Paulo aqui está relatando? Quero que você coloque agora Provérbios 18, 21. Tem que tirar aquela imagem, está na frente. Isso, garoto. Show. Todos estão vendo? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tudo que for dito nesta noite, eu vou ter que dar conta. Cada palavra que sair da minha boca hoje, eu vou ter que dar conta. Cada palavra que saiu da boca de todos que aqui pegaram o microfone, terão que dar conta. Abre agora Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É muito sério essa questão do ensino. Muito sério. E nós vamos entender isso ao longo da mensagem. A Bíblia, como conhecemos, que quer dizer conjunto de pequenos livros, foi um nome dado por João Crisóstomo, no século IV. Se você procurar de Gênesis 1 a Apocalipse 22, você não vai encontrar a palavra Bíblia. Ela não existe, essa palavra. Até porque ela é um conglomerado, ela é um conjunto de coisas. Então, para se formar um conjunto de coisas, tem que ser estudado de uma forma de fora. E todos que escreveram a Bíblia, eles estavam dentro. Então, eles não conseguiriam ter essa visão. Mas a Bíblia sempre foi chamada por algum nome. E, na verdade, os nomes que ela foram chamados foram fantásticos. Primeiro, Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Martelo, machado, espada, pedra, pão da vida. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo, ela começou a ser escrita por Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela terminou o cânon, onde fechou, em 97 depois de Cristo, ou no ano Domini, porque era o ano ainda de que Cristo ainda tinha vivido naquele período, por João, o apóstolo amado. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores e nenhuma contradição. Nenhuma. Então eu não posso entender que esse livro é comum. Porque se fosse comum, 1.600 anos foi o interstício, o período de tempo em que ela foi escrita. Mais de 40 autores, em épocas diferentes, em situações diferentes. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, foi no deserto. Será que tinha diversidade? Jeremias, quando escreveu, ele estava na masmorra. Davi, quando escreveu, estava em guerra. Pedro, Paulo, João, quando escreveram, ou estavam presos, ou sendo perseguidos, ou sendo açoitados, ou também em masmorra, no
caso de João. E como pode não ter nenhuma contradição? Muito simples. É porque o autor é um só. O autor é Cristo. E se você entendia ou entende que o Antigo Testamento é a velha aliança e não faz parte da nossa vida, porque nós acostumamos a ouvir, né? As cartas são para a igreja, o Antigo Testamento não é para nós. Você vai entender hoje que todo o Antigo Testamento foi direcionado a ser escrito por Cristo. Toda a Bíblia foi direcionada a ser escrita por Cristo. Agora, como um povo que detinha todo o conhecimento se tornou negligente? Vamos lá, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4 ao 7. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Paulo inicia uma carta dizendo que o ministério é perfeito, que não falta nenhum dom? Quem é que tem algum dom? Difícil, né, a gente levantar a mão. Lá tinha todos. Faltou nenhum. Todos os 9 dons do Espírito Santo tinha naquele lugar. Todo o conhecimento da palavra de Deus. Todo o testemunho de Cristo. E ainda assim, Paulo termina a carta dizendo: pare de ser covarde. Vamos entender como esse ministério, eu não vou chamar de igreja porque a igreja de Cristo é perfeita, mas eu vou tentar sempre, quando eu falar de alguém físico, ministério. Se porventura eu esquecer ou falhar, chamar de igreja, entenda que é ministério, porque a igreja de Cristo ela é perfeita. É muito simples entender isso. Vamos lá, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você consegue entender esse cenário? Uma pessoa muito usada por Deus operou milagres, maravilhas. Sabe o que é maravilha? Maravilha vai além do milagre. O milagre não pode ser explicado. Essa é a definição de milagre. Não pode ser explicado. Imagine alguém cego, você ora, a pessoa volta a enxergar. Operação de maravilha é a pessoa não ter o globo ocular. Ela não tem o globo ocular. E você ora, Deus regenera na hora esse globo ocular e faz enxergar. Isso é operação de maravilha. Quem já viu isso? Difícil, né? Muito difícil. Que tempo que estamos vivendo. Tem um cara chamado John Oswald Sanders. Ele fez uma pesquisa na Europa e ele disse que se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, aí no caso, retirado com a igreja de Cristo, as atividades nos ministérios continuaria normalmente. O que ele quer dizer com isso? Que o Espírito Santo já não atua há muito tempo. E isso é muito triste. Por isso nós vemos pessoas que hoje está aqui e amanhã está lá fora. Bem normal.
que sustenta o crente é a palavra de Deus. Se eu perguntar quantos já leram a Bíblia do começo ao fim, tenho certeza que poucos levantariam a mão. Mas é a palavra de Deus. É o livro dos livros. É as sagradas escrituras. São elas, disse Jesus, que testificam dele. Mas que tenho eu com isso? Crente que não gosta de ler Bíblia está fadado ao fracasso. Crente que não tem intimidade com a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Então Jesus vai chegar e vai dizer: Bruno, você consegue entender essa frase? Nunca vos conheci. Permita-me, já que é uma palestra, interagir com vocês. Porque na verdade, assim nasceu a igreja. A igreja de Cristo nasceu em sinagogas e em casas. Discutiam a palavra de Deus. E não apenas era obrigado a ouvir uma pessoa, às vezes neófito, novo na fé, porque é um erro do nosso ministério, consagrar pessoas que não têm experiência com Deus, mas nós fazemos isso. Às vezes indoutos, totalmente ignorantes na palavra de Deus. E hoje são diáconos, presbíteros, pastores e evangelistas. Que não tem condição moral, que não tem condição civil e que não tem condição literária para falar de Deus ao povo de Deus. Mas está aqui, acabando com a vida dos crentes, destruindo o ministério. Conceito de estudo sistemático diz que toda mensagem deve conter clareza, deve ser constante e tem que ser progressiva. Clareza porque todos têm que entender. Não adianta eu vir aqui: eis que sou eu, Deus, que falo com vocês. Deus está ali falando comigo. Pode usar aqui? Pode. Mas Deus está ali. Se a palavra que sai daqui não condiz com a palavra que está escrita, não aceite. Como que você não vai aceitar? Conhecendo. Simples. Se eu conheço e eu venho aqui e digo: você será abençoado, não importa o que você faça, Jesus te ama. Ama mesmo? Vamos para a palavra de Deus? João 3,16. Porque Deus amou. Para quem conhece um pouco de língua portuguesa, pretérito perfeito. Amou. Passado. Passado. Isso quer dizer que não ama mais? Vamos à palavra de Deus. João 14, se não me falha a memória, 21. Vamos ver se é isso mesmo. João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os esse mesmo. E os guardas é o que me ama. Ah, então calma aí. Se eu falar, Jesus te ama e vai te dar tudo o que você quer porque Ele é bom, você deve falar amém? Responde? Não. Não. Olha ali, ó. É só ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Onde é que está a manifestação de Deus? Em quem guarda a palavra de Deus. O que o salmista Davi falou? Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que hoje muitos pecam? Porque a palavra de Deus está a quilômetros do coração deles. Quilômetros.
tem que ser constante. Toda mensagem tem que ter clareza, porque todos têm que entender. Todos estão entendendo? Vamos chegar em assuntos um pouco mais profundos. Eu paro e volto e falo novamente. Assim foi criada as igrejas. A igreja de Cristo foi criada em casas, em sinagogas, onde eles discutiam a palavra de Deus e saíam de lá entendendo. Esta igreja, por exemplo, de Corinto, foi estabelecida por Paulo e demorou 2 anos. E não é porque não tinha lugar não, já existia a igreja, já estava na casa de alguém e já tinha sinagogas. Mas eles discutiam a palavra de Deus todos os dias, na sinagoga e em casa. Na sinagoga e em casa. E discutir não é brigar, é troca de argumentos. Eu falo algo e você fala outro. E a Bíblia define quem é que está certo. Porque eu aprendi assim, a minha verdade, ainda que profunda, é nada diante da verdade de Deus. E também tem que ter progressão. Porque se a palavra de Deus é pregada e nós entendemos, automaticamente nós evoluímos. Então, se eu venho à igreja todos os dias, quer dizer, 3, 4 vezes na semana, que são os cultos que tem de ministério hoje, mas a Bíblia nos ensina como que eram os cultos dos judeus, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Por isso é o povo de Deus. Nós fomos enxertados, nós fomos adotados, mas o povo de Deus sabe o que é clamar a Deus. Nós não sabemos não, nós somos miseráveis e pobres de conhecimento, de atitude, de perseverança. Mas a palavra de Deus diz que ela tem que ser clara, constante e progressiva. Qual que é o evangelho que estamos vivendo? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo paradoxal. É um mundo onde cada um tem a sua verdade. Cada um fala o que quer e usa a própria Bíblia para poder se fundamentar. Só que eu não tenho conhecimento, acabo aceitando então tudo que é dito. Diante disso é notório que a grande quantidade de ministros, que manipulam a palavra de Deus, é gigantesca. Por exemplo, estávamos num ministério bem conceituado, eu creio que é um ministério de Deus, não vou citar o nome por ética, onde o pastor, que eu também conheço, sei que é um homem de Deus, sei que é alguém que será salvo, porque se ele se manter, ele é um homem de Deus, mas manipulou a palavra de Deus, não a proferiu como ela é. Vou citar o exemplo. Ele falou: Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele explicou: Deus de Abraão, porque é o Deus daquele que confia nele. Deus de Isaac, porque ele é o Deus da promessa. Deus de Jacó. Aí ele parou. Ô irmãos, Deus de Jacó? Mas Jacó era mentiroso, Jacó era enganador. Aí ele deu o exemplo dele, que era maconheiro, isso, aquilo outro, mas que Deus era o Deus dele. Num culto de jovens, eu não cheguei a contar, mas tinha mais de 100 jovens na frente aqui aceitando Jesus. Quer dizer, aceitando o Jesus que ele pregou, não o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, assim que ele entendeu e quis abençoar a Jacó, o que foi que ele fez? Quem se lembra? Mudou o nome dele. Já não é mais Jacó, porque você era mentiroso. Agora você não pode ser mais. Então agora o seu nome é Israel. Mas para aqueles jovens foi dito: não importa o que você faça, Jesus te ama. Nem evangelizar a gente sabe mais. Nem evangelizar a gente sabe mais. Teve um outro que começou com a mensagem também que tudo é possível. E aí ele disse: porque assim como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Bonitinho de ouvir. Mas João tinha 5 mensagens. Primeira: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus.
Segunda, arrependei-vos, raça de víboras. Terceiro, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, que batizará com fogo. Não é fácil pregar o Evangelho de Cristo. Tem que ter coragem. E não pode ter rabo preso com ninguém. Os ministérios que mais crescem hoje são esses inclusivos. Esses que tudo pode. Venha como estás e permaneça. Mas Jesus nunca disse isso. Ele sempre disse: seus pecados estão perdoados. Agora vai e não peques mais. Que evangelho estamos pregando, irmãos? Hoje as pessoas querem querem templos lotados. Mas Jesus, quando tinha 70 discípulos, ele parou. Estava caminhando 83 pessoas. Cristo, os 12 e mais 70. E diz o texto que ele para e pergunta: o que é que dizem de mim aí? Ah, dizem que o Senhor é Moisés. Dizem que o Senhor é profeta. Dizem que o Senhor é Elias. Aí ele para para os 12, porque é muito importante para um dirigente de ministério saber quem é que está aqui. Muito importante. Fundamental para a manutenção do ministério. E aí ele para para os 12 e pergunta: e vocês? O que dizes que sois? Aí Pedrão, sempre representando a gente, né? Eu me identifico demais com Pedro. Fazia muita coisa errada, mas quando abria a boca falava algumas verdades. Aí ele fala: mas o Senhor é o Cristo, é o Messias. Aí Jesus fala: Deus falou através de você. Aí ele continua. Só que aí o texto não diz que mensagem que foi. E isso é uma pena, porque o texto para só dizendo que um por um foram embora. Um por um. Só ficou os 12. Aí ele volta para os 12: e vocês? Não vão embora também não? Aí Pedrão novamente: eita, cababão, para onde iremos, Pai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que tem gente que sai do ministério? Porque dificuldade todos passamos. Seja financeira, seja familiar, seja profissional. Todo mundo passa por dificuldade. Por que uns saem e outros permanecem? Porque o que sustenta é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não há nada. Eu falo em casa direto, porque eu tenho o meu ministério. Eu tenho a minha igreja, o meu ministério está em casa ali, ó. E eles estudam a Bíblia como eu estudo, versículo por versículo. E isso mudou o nosso relacionamento. Porque onde há a palavra de Deus, tem que haver paz. A divisão que tinha na igreja de Corinto é porque o Espírito Santo de Deus já não habitava nela. Um dos problemas que temos é que a gente se esquece que o templo está aberto ao público. Entra todo tipo de gente, crente, não crente, ladrões, assaltantes, fornicadores, estupradores. Entra todo tipo de gente. Inclusive alguns sobem aqui. Quando eu digo aqui, não é Ministério Heróis da Fé, é altar de Deus. Sobem no altar de Deus. Muitos.
Porque vir à igreja e falar bonitinho é fácil. Mas e o que eu faço lá fora? Só Deus sabe. Nem minha esposa sabe de tudo que eu faço. Nem eu sei de tudo que ela faz. Eu não estou com ela o tempo todo. Mas existe alguém que está. É uma boa hora de pedir misericórdia. Porque Deus sabe de tudo, irmãos. Nada está oculto diante dos seus olhos. Davi disse: para onde eu irei? Se eu for no mais profundo do abismo, ali o Senhor está. Se eu for o mais longe no horizonte, ali o Senhor está. Quem pode enganar o Senhor? E como o templo é aberto ao público, se a mensagem pregada, que é o que mais a gente vê na internet, são mensagens sem arrependimento, sem culpa, são mensagens em que eu sou a vítima e Deus tem a obrigação de sanar os meus danos. São mensagens que colocam Deus contra a parede e diz: o Senhor é Deus, o Senhor pode, então faça. Aí você imagina um ladrão entrando, um fornicador, um adúltero. Aí ele está passeando pela rua, aí Deus toca o coração dele. Entra nesse lugar. Aí ele entra. Aí a pessoa que está aqui está com a mensagem vazia. É o mensageiro sem mensagem, né? Fala e não quer dizer nada. E aí ele começa: Jesus te ama, não se preocupa, Deus está no controle da tua vida. Aí o camarada olha e fala: eu estava triste, mas agora eu estou feliz. Deus me ama, Ele está no controle da minha vida, então eu vou continuar pecando. Porque é vinde como estás e permaneça. Que evangelho estamos pregando? Nós vamos dar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Nós vamos dar conta de cada atitude que nós praticarmos. Nós vamos dar conta de tudo. Não vai ficar nada encoberto. Nada. Deus é santo, irmãos. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, você faz algumas perguntas para o texto. Por exemplo, eu disse aqui que a mensagem de João era: arrependei-vos. E a de Jesus é: está perdoado o seu pecado, agora vai e não peques mais. Então vamos lá. Arrependimento é necessário? Sim ou não? Necessário. Mas arrependimento salva? Sim ou não? Não salva. Falou a palavra certa. Conversão. Conversão quer dizer mudança de direção. Eu ia para lá, encontrei em Cristo, volto. Aquele caminho não é mais o meu. Porque se eu colocar que arrependimento é suficiente para a salvação, o que aconteceu com Judas? Os Iscariotes. Porque o texto é bem claro: ele se arrependeu amargamente. E na verdade, Judas, os Iscariotes, porque teve 4, Judas, ou Iscariotes, mostrou atitude melhor de que muitos crentes. Vou explicar. Judas, quando se arrependeu, ele voltou ao sinédrio e devolveu as moedas. Muitos entram por aquela porta com a vida toda torta. De repente Deus se revela, cura, liberta. Só que tudo aquilo que ele roubou, ele não volta lá para devolver. Ele finge que a vida começa dali para frente.
fácil pregar a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus genuína não é fácil, porque a responsabilidade é muito grande. Seremos julgados e condenados por todas as palavras que saem de nossa boca. Todas as nossas atitudes estão sendo computadas e serão todas reveladas naquele grande dia. E graças a Deus por isso. Aí o camarada se arrepende, devolve as moedas, só que aí entra o X da questão, a conversão. Ele se converteu? Não. Ele se arrependeu amargamente, mostrou que é arrependimento, que ele foi lá e devolveu, falou, não quero isso, não quero isso, não quero. Eu tenho certeza e convicção que eu fiz errado, não quero mais, fica com isso. Ninguém quis receber, aí ele fez o quê? Jogou no chão. Mas aí ele volta para o lugar onde ele sempre falava com Cristo e se enforca. Pedro também fez bastante coisa ruim, mas quando ele se arrepende, ele muda de direção, ele volta para os pés de Cristo. Então não basta se arrepender, tem que se arrepender e tem que voltar aos pés de Cristo. É só Ele que tem salvação, mais ninguém. Martinho Lutero foi um professor agostiniano de teologia, e ele foi muito importante na reforma protestante, porque após ele ler a Bíblia, entender, ele mudou a direção. Ele era monge, padre, aí ele entendeu que não deveria mais ser, e aí ele sai, foi excomungado da igreja, né, do ministério dele, que era o apostólico romano, e faz parte do cânon que nós temos hoje acesso através de João Ferreira de Almeida. Graças a Deus por isso, porque um mundo sem a palavra de Deus é terrível, mas nós temos acesso. E ele leu um texto e ele disse que esse texto foi para mim a porta do paraíso. O texto é: o justo viverá por fé. Para nós não faz nem efeito, né? A gente nem sabe o que é isso, na verdade. Quando a gente fala que sabe o que é fé, o que a gente fala? Acreditar no que não vê? Mas a ciência já provou que acreditar no que não vê é loucura. Total, inclusive. Insanidade. Fé vai muito além. Fé no hebraico. Amém. Emuná. Que é de onde vem a nossa palavra amém. Que quer dizer, nisto eu creio. Nisto eu me firmo. Então o justo viverá por firmeza que há nas Sagradas Escrituras. Se essa palavra faz curva, todo mundo que a segue fará curva. Se esta palavra é real e ela diz que leva para o céu, todos iríamos para o céu, se a seguíssemos. Mas a gente não quer seguir. Quem quer ficar lendo a Bíblia? Quando eu comecei a estudar, aliás, quando eu me converti, um pouquinho antes, que eu achei que eu me converti, né, dentro do ministério Brasil para Cristo, o pessoal chama de apelo, né? Mas nós vamos entender que isso aqui é uma oportunidade única de mudança de vida. Não tem apelo não. Antes da pessoa chamar à frente, eu já estava de joelho aqui. Aí a pessoa que estava aqui não entendeu, porque eu estava de joelho chorando, ele não me conhecia, era o segundo dia que eu tinha ido para aquele ministério. Aí ele perguntou: jovem, que lá era alto aqui, mais ou menos igual aqui, você está aceitando a Jesus? Eu não sabia o que responder. Eu não sabia o que era isso. Ministério que não tem discipulado, escola bíblica,
está fadado ao fracasso. Ele pode até inchar, mas não vai crescer em estrutura de raiz e estrutura de resultados. Na rua onde eu estou morando agora, tem um ministério. E a decisão do pastor foi: vamos desistir da escola bíblica. E o motivo foi o melhor. Quase não vem ninguém mesmo. Por que será que não vem? Será que é porque a palavra não é mais de Deus? Será que a palavra não tem mais poder? Porque Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Na palavra dele. Mas um ministro que não sabe manusear a palavra dele, amaldiçoa os outros. Teve um que teve a pachorra de pregar Malaquias, e se alguém aqui faz isso, não faça mais. Malaquias não fala dízimo, apesar de estar escrito, não fala. Malaquias fala de princípios, de quebra de aliança. Princípios, quebra de aliança. Nós vamos estudar ele. Dr. Olavo de Carvalho, recentemente morto, né? Ele diz que a moderação na defesa da verdade é o serviço prestado à mentira. Então, se eu pego a verdade, que é a palavra de Deus, e eu tento dar um jeitinho nela, uma adaptaçãozinha leve, bem de leve. Por exemplo, vinde como estais e fique tranquilo. Um dia Deus fará a obra. Fique em paz. Continua vindo, sente aí. É muito importante que você dizime. Porque quando você dizima, você mostra que você é fiel. E o seu dízimo é abençoador. Ele abençoa as suas atitudes. Ainda que falha, porque todos nós somos falhos mesmo. Meus irmãos, muita gente vai ser queimada nesse dia. Muita gente. Então vamos lá. Fé no hebraico, emuná, como eu disse, quer dizer amém. Confiança, fidelidade, ato de agarrar-se como última energia. Imagina você num barco, num rio. O barco começa a naufragar. Você nada e não encontra a costa, não encontra uma área fixa, uma terra. E você já sem força nenhuma, já quase morrendo. Você avista um pouquinho a distante uma boia. O que você faz? Você busca energia onde não tem e vai ao encontro, porque você tem certeza que quando você pegar a boia, você terá uma chance. Por que tem gente que sai do ministério? Porque não entendeu a palavra de Deus. Porque quando entende, você busca energia onde não tem. Ah, sua esposa não quer vir? A Bíblia diz que o marido pode santificar o lar. Ah, o seu esposo não quer vir? A Bíblia diz que a mulher pode santificar o lar. Em tudo, Deus tem que ser glorificado. Por que sai? Porque não entende. Se entendesse, oraria como Jeremias disse: ainda que eu queira sair da tua presença e não fazer mais a tua obra, a tua palavra arde em meus ossos e não me permite sair. Todo o poder pertence a Deus, e Ele usa como e com quem Ele quer. Ah, eu vou para o culto hoje não, porque o pregador é ruim. Não vou para o culto hoje não, porque quem vai cantar lá, meu Deus do céu. Eu não vou para o culto hoje não, porque eu não consigo estacionar meu carro aí fora. Eu não vou para o culto não, porque os irmãos não me dão atenção no estacionamento. Eu não vou para o culto porque o pastor passa por mim e nem me cumprimenta. Eu não vou para o culto não, porque ninguém me dá oportunidade no grupo musical.
Sabe por que não vem para a igreja? Porque não entendeu a palavra de Deus. Só por isso. Porque o dia que entender, vai agarrá-la como última força. Vai extrair força da onde não tinha, porque na verdade sempre teve. Mas vai entender que a nossa força vem do alto, não do meu braço. Eu não tenho nada. Pedro disse que a nossa idoneidade, tudo que é de bom em nós, vem do alto. Se daqui sai alguma palavra boa, abençoadora, vem do alto, não vem de mim, porque nós somos mal na essência. Na essência, a nossa essência é o pecado. Nascemos fadados ao inferno. Mas graças a Deus, que por intermédio de Cristo, todo aquele que se achegar à palavra dele, será amado do Pai. Ele também o amará e se manifestará a nós. Aleluia. E a manifestação de Deus, ela é singela, ela é profunda, ela é ávida, ela é impactadora. Ela nos tira daquele lugar de frouxidão e nos faz entender que se todo o poder vem dele, só basta a nós aceitarmos esta condição, entendendo quem somos, que não temos nada, reconhecendo nossas limitações, saber que não temos nada, mas antes de tudo, saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Fé no grego, pits. Essa aqui é um tapa na orelha. Depender e seguir. Quem tem fé, depende dele e continua seguindo. É muito fácil falar que tem fé. Acredito no que eu não vejo. Não tem nem noção de que fé é algo muito além do nosso entendimento. Mas o pouquinho que Ele nos deu, porque Jesus foi muito majestoso, ainda que, preposição direta e definida, ainda que a sua fé seja desse tamaninho, como de um grão de mostarda, o menor dos grãos, nos dando a entender que a fé é evolutiva. Sabe aquele livrinho que você deixa na cabeceira da cama, que faz tempo que você não abre? É nele que está esse poder. Não é vir para a igreja não, vir ao templo. Vir ao templo, congregar, se faz necessário, mas não cura e não salva. Quem faz isso? A palavra de Deus. Somente ela. Somente a palavra de Deus. Os reformadores diziam os 5 solos, né? Sola graça, sola palavra, sola as escrituras, solo Cristo, sola fé. Eles sabiam o que estavam dizendo. Nós não. Nós somos indoutos. Nós somos ignorantes. Não conhecemos nada sobre a palavra de Deus. E o que achamos que conhecemos, fazemos de forma toda equivocada, toda errada. Mas a gente chega lá. Fé no latim, fides fidelis. A firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Lembra de Tomé? Quando ele viu Jesus transpassar a parede, ele falou: agora eu creio. Jesus olha e fala: não, vem aqui, toca, você não crê não, toca, agora você vai crer. Aí ele põe o dedo e transpassa, se arrepia todo,
e chora. Muito fácil falar que tem fé. Porque na nossa ignorância, fé é acreditar no que não vê. Você está aprendendo hoje. Você está com uma rica oportunidade. Não é porque eu estou aqui não. Eu não sou ninguém, não tenho nada a oferecer. Mas um pouquinho de leitura dessa palavra transforma uma vida. O poder de Deus transforma. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Aí agora vamos para a fé, à luz das Escrituras. Se não me falha a memória, é Hebreus 6:11. Veja se é isso aí. Se não for, eu vou achar aqui agora. Não. Acho que é 11:6, vê aí. 11:1, né? Você colocou? Isso aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então vamos traduzir isso. A fé é firme. O que é firme? Estabilidade. Estável. O que é fundamento? Conjunto de regras. Então vamos ler de novo. A fé é a estabilidade que há num conjunto de regras das coisas que eu espero. E é a prova irrefutável daquilo que eu não vejo hoje. Só que esse texto poderia dizer que a gente vislumbra. Porque, segundo a evolução do cristianismo, o próprio Jesus nos permitiu nos evoluirmos de servo para amigo, de amigo para filho, de filho para sacerdote, de sacerdote para reino. O conceito de estar é melhor do que o conceito de quando e com quem. Por exemplo, o ex-ladrão da cruz. A pessoa fala que ele é ladrão. Não, ali já não era mais. Jesus ali deu a ele uma nova identidade. Se ele porventura saísse dali e fosse parado numa blitz, constaria limpeza total nos seus documentos, porque Jesus o limpou. A palavra de Deus, porque ele reconheceu. Mas ali não é padrão. Ali é algo que foge à regra. O padrão é nos dedicarmos em conhecer a palavra, em aplicar a palavra em nossas vidas, mudar a direção, reconhecer que Ele é Cristo e mudar totalmente o nosso ambiente onde nós estamos. Por exemplo, tem crente que está em um ambiente em que os demais nem sabem que é crente. Eu me lembro de uma história de um pastor que teve um filho que foi para o exército e ele, filho, toma cuidado porque lá é perigoso, eles vão fazer chacota com você só porque você é crente. Então toma cuidado, não fique perto muito não se ajunte não. Aí depois de 12, 13 meses, o menino volta e aí o pai, e aí meu filho, como que foi? Tudo bem? Ninguém te zombou de você? Ninguém te prejudicou? Não, pai, deu tudo certo. Ninguém nem soube que eu era crente. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não o caminho, mas é no caminho. Foi dito aqui pelo nosso pastor, presidente, que o último ensinamento de Davi a seu filho, Salomão, no leito de morte, foi uma palavra fantástica. Sê tu, pois, homem. Saber entrar, saber sair, se comportar, porque daremos conta de tudo isso. Se a gente não terminar hoje, e vocês assim quiserem, e
permitirem, a gente volta outro dia para concluir. Eu tenho até as 21 aí, 21h50, então temos aí 20 minutos e nem arranhei aqui, irmãos. Eu estou na segunda página de 11. Então, a gente volta um outro dia e conclui. A base do alicerce, da motivação dos preceitos que fundamentam e estabelece a visão, esse conjunto de regras, a gente pode entender, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Eu acho que não é esse. 12:17. Eu acho que eu coloquei o texto errado, irmãos. Mas o texto diz que a fé é um dom de Deus. Está na carta de Paulo aos Coríntios, agora eu acho que eu confundi o número. A fé é um dom de Deus. Aí entra um problema, porque se a fé é um dom de Deus, Deus dá a quem quer. Porque o dom quem dá é Deus. Eu não tenho como buscar dom. Dom quem dá é Deus. E se a fé, que é tudo isso que foi dito agora, vamos ver se a gente relembra? No hebraico, o ato de se agarrar como última energia. No grego, a convicção e certeza daquilo que eu creio, sem prova aparente. Se eu pegar no latim, a força que há em alguém, que eu vejo, que é real, e eu posso alcançar, porque ainda que seja pequenininha, ela pode evoluir. E Cristo faz uma metáfora absurda. Pode dizer a um monte, transporta-te, e ele vai. Temos alguns segredos nisso daí, mas não é o objetivo agora. Romanos 10:17, vê se esse eu acertei. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, olha só, a gente aprendeu que a fé era só ouvir a palavra de Deus, mas olha a segunda parte, e ouvir não a palavra, ouvir pela palavra. Por que você fica buscando profetas aí? Por que você gosta daqueles cultos barulhento, onde eis que vos digo, eis que sou eu Deus que falo, eis que sou eu Deus que mando, e tudo será feito conforme o desejo do teu coração? Só existe um lugar para buscar a fé: na palavra. É ela que sustenta, é ela que dá. Se alguém aqui começar a profetizar, que é natural no pentecostal, né? Eu não sei como chegamos a esse nível, na verdade, porque íamos para as sinagogas e para as casas para aprender a palavra de Deus. Coloca o Salmo 27, se não me engano é versículo 4, que Davi vai falar que Deus permita, vamos ver se é isso, esse mesmo: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Ou é só terça, quinta, sábado e domingo? Todos os dias, certo. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe o que quer dizer inquirir? Aprender. Sabe qual é o objetivo de estarmos aqui? É esse: aprender a palavra de Deus. E não ouvir uma pessoa gritar no seu ouvido e dizer que Deus vai fazer e vai acontecer. Deus não vai fazer mais nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Basta agora você aceitar, entender, concordar, caminhar segundo essa palavra e colher os frutos, parceiro. Quem cumpre princípios
colhe ótimos resultados. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. 3 regrinhas. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? A pessoa que estava aqui hoje, adorando a Deus, professando a Deus, e agora saiu. Aí eu vou lá tomar conselho com o irmão lá. Fazer o quê, né? Não se detém no caminho de pecadores. O que o pecador gosta de fazer? É tudo o que você não deve fazer. É o contrário. Não se assenta em roda de escarnecedores. O que o escarnecedor faz? Zomba de Deus. Então, se você se afasta desses 3 tipos de pessoas, aí tá bom? Acabou? Não, né? Medita na lei do Senhor dia e noite. Só que meditar não é ler, nem estudar. Mas como é que eu medito? Meditar é como diz a ciência em relação aos gatos. O gato, ele rumina. Sabe o que é ruminar? É ele pegar um pouquinho de comida e ele não desce a comida de imediato. Ele fica mastigando ela. Várias e várias vezes. Até que ela fica em detrito. E aí ela desce para o estômago. Tem que digerir a palavra de Deus. Tem que entender. Então, princípios, você lê. Depois você estuda. E depois você medita. Se afastou dessas 3 pessoas, leu, estudou, meditou, irmão, se não cumprir o que está escrito, eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia. Porque aqui está deveres e direitos. É direito adquirido. Sabe o que Jesus disse? Tudo quanto pedirdes a meu Pai, eu vos farei. Só se tiver nesse critério. O critério é esse. E fica pior. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o Pai, o lavrador, ou o agricultor. Toda vara ou árvore que em mim não der fruto, atira e limpa. Essa versão está um pouquinho rasa. Vou pegar a versão dos anos 60. Até Bíblia, irmãos, a gente precisa saber comprar. É que hoje a nossa referência de Bíblia online tem a menos ruim, eu diria. Não vou dizer que é a boa, mas a menos ruim é a ACF, que é essa que estamos lendo aí. Mas procure Bíblias com impressões e transliterações antes dos anos 60. Porque depois veio reformada, transformadora, revigorante, veio um monte de coisa aí que você pode tudo. Deus, coitado, não pode exigir nada de ninguém. Então vamos lá, João 15, eu sou a videira. Se você quiser colocar, pode colocar, porque eles acompanham mesmo que mude alguma palavra, tá? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, o Pai poda para que possa dar mais fruto. O ramo que não produz, o Pai poda para que dê mais fruto, e o ramo que não dá fruto, ele corta e tira. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Não pode. De si mesmo não dá nada. Eu sozinho, reles mortal.
pó. E eu diria mais, esterco. Sabe o que é isso? Lixo, escória. É o que somos, longe dessa palavra. Simples assim. Porque disse o salmista que dos monturos ele nos tirou e nos fez assentar com príncipes. Se esse Deus não mereceu um glória, aleluia. Ele nos tirou do lixo. Era o que somos. Na verdade, é o que somos. Porque eu posso aqui ainda hoje sair da presença de Deus. O direito de escolha é meu. O direito de escolha é meu. Ninguém me obriga a ficar aqui. Eu fico se eu quiser. Ou melhor dizendo, como a Bíblia diz, eu só permaneço se eu entender. É necessário entender. É necessário discutir. Não consigo sair dessa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 14. Vamos ver se a versão vai estar próximo da realidade. Aleluia. Opa, Deus abençoe. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas a mesma coisa. Digais todos a mesma coisa. Importante para o ministério isso. Porque o ministério, às vezes, quer consagrar alguém porque a pessoa é frequente, porque a pessoa dizima, porque a pessoa tem boa retórica, só que ela não fala a mesma língua da Bíblia. Tomem cuidado. Foi assim com Matias. Pedro fazendo uma cagada no Salmo 82. Cagada. Ramelou totalmente. Lendo o Salmo 82, dizendo sobre a traição de Aitofel com Davi. Irmãos, como está escrito, algum ia ter que trair a gente. Então é o seguinte, vamos pegar alguém, olha a panelinha aí, vamos pegar alguém que coma na nossa mesa, que ande com a gente, e vamos consagrar. O que Matias fez? Coitado do Matias, foi dado a ele algo que ele não tinha condição de segurar, nem aparece nas escrituras. Fadado ao fracasso. E a culpa de quem? Do altar. Pedrão, ramelando de novo. Igual nós, né? Igualzinho. Aí vem Deus. Só que Deus também deu uma prejudicada, né? Não tinha como entender direito daquela coisa. Deus pega um cara que perseguia a igreja, meu. Tem noção disso? Pega um cara que estava mandando matar, participou do assassinato de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Aí, vai lá na casa de Barnabé que tem um cabra lá. Chega Pedro e fala: você tá de brincadeira, o cara é perseguidor nosso. Não. Aí Deus fala: este, para mim, para você acho que não, mas para mim é um vaso escolhido. Se a nossa direção não estiver diante a palavra de Deus, todas as nossas decisões serão fadadas ao fracasso. E sabe como você percebe o fracasso? Quando você consagra, o cara vai embora. Não entendeu? Vai ficar como? Complicado, muito difícil.
continuar aqui, né? E que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Sabe aqueles irmãos que quando pega o microfone, o pastor fica assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh Pai, as pessoas estão ouvindo isso, Senhor, dá um jeito, papai, não está pregando Bíblia, papai. Meus irmãos, a última que eu ouvi, eu não sei se eu contei no início, mas cabe aqui, se eu contei me perdoa, contarei de novo. O camarada que disse que o dízimo, ele abençoa a origem do dinheiro, mesmo que seja ladrão, bandido, veio para a casa de Deus, deu o dízimo, abençoou os 10%, abençoa os 90%. E o pastor, ele disse com essas palavras, irmãos, inclusive está em vídeo gravado, é só buscar na internet. Ele disse, e o pastor tem que saber que ele não conhece as pessoas que estão aí, então ele tem que dar o dízimo do dízimo. Raça de víboras, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura. E se a gente chegasse aqui em Malaquias, mas não vai dar tempo, aí fica gostoso, para você entender onde é que está o problema. E esse covarde, que Paulo define aqui no capítulo 16, ele dá nome para ele. É uma classe de pessoas só, não é todos, uma classe, mas vai ficar para uma próxima aí. Concluir apenas isso aqui. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Ora, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então você vê que havia divisão e que o Espírito Santo já não habitava. Não habitava. Para não dar sequência, ainda na página 2, caso vocês tenham ainda interesse, porque eu sei que a mensagem é dura e fica mais dura ainda, não vai aliviar, já garanto isso. A palavra de Deus aqui, eu estava comentando com o pastor ali no corredor, foram 50 horas de estudo. Se você fala que você não tem tempo, arrume, porque quem dirige a sua vida é você. Várias vezes eu indo dormir depois da 1h da manhã, e tem um texto aqui que vai me dizer exatamente o que aconteceu. Minha esposa me chamando para dormir e eu preciso terminar, porque a palavra é de Deus, não é minha, e o povo que vai ouvir não é meu, é de Deus. Eu tenho que ter respeito pelo povo, pela palavra de Deus, e pregar ela genuinamente, sem tirar nem acrescentar, como muitos fazem, dúbios, indoutos, neófitos. Mas daremos conta de todas as palavras que saíram de nossa boca, de todas as nossas atitudes. Eu respeito o horário, irmãos, então tem 3 minutos, eu vou entregar ao pastor ou ao Bruno, e peço a graça e a misericórdia de Deus sempre, e que os irmãos que entenderem que esta é a palavra de Deus, sem tirar nem pôr, que continue orando, porque trabalhos como esse é o que Cristo quer, que o povo entenda a sua palavra, e que quando saia por aquela porta, mude de vida. Não saia de uma reunião como essa, chegue em casa e vai para frente da televisão, não. Anular, porque os grandes da vida, aí, os headhunters, eles acreditam e afirmam cientificamente que de uma palestra de 1 hora, as pessoas só conseguem assimilar 30%. Mas como disse o Dr. Olavo de Carvalho, o que foi que ele disse? Não lembra? É por isso. A gente não consegue assimilar tudo. Mas ele disse que a moderação em desfavorecer a verdade é uma prestação de serviço.
mentira. E não estou aqui para mentir, nem para enganar. Não dependo de nenhum de vocês para nada. Dependo única e exclusivamente de Deus. E se Deus usa você hoje para abençoar o outro e não quiser mais, o outro amanhã Deus levanta e abençoa também. Porque é Ele que faz. Ele é o dono de tudo e de todos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Aplauda o Senhor.